Ok. Então vamos lá, pessoal. Boa noite. Dando continuidade às nossas aulas, né? Falamos aí das causas de extinção da punibilidade nas duas últimas aulas. Na primeira aula, né? Na verdade, na antepenúltima aula, nós estudamos todas as causas de extinção da punibilidade, exceto prescrição. Prescrição nós estudamos na última aula. E hoje, para complementar o tema e a gente encerrar com a chave de ouro, nós vamos analisar as condições de punibilidade, ok? Então vamos lá, pessoal. Lembrando mais uma vez, né, o que é punibilidade? Punibilidade é o direito que tem o Estado de aplicar uma sanção penal, essa sanção que está prevista, né, numa norma penal incriminadora. E contra quem é aplicada essa sanção? Contra quem praticou a infração penal, né? É o direito que o Estado tem de punir o cidadão infrator. Isso é o conceito de punibilidade. A punibilidade parte do direito que tem o Estado de punir aquela pessoa, né, o cidadão que praticou uma infração penal. E a punibilidade, como a gente pode perceber, ela não integra o conceito analítico de crime, tá? Mais uma vez eu lembro aqui, o crime, de acordo com a teoria tripartite, ele divide-se, né? Divide-se não, na verdade ele é composto, né, por três elementos: fato típico, ilícito e culpável. Culpável, tá? Típico, ilícito ou antijurídico, né? E culpável. Punível? Não. Punível seria, de acordo com a teoria quadripartite, que não é adotada pela doutrina majoritária no direito penal brasileiro, né? Nós adotamos a teoria tripartida. Perfeito? A punibilidade, na verdade, é uma consequência jurídica do crime, é um efeito do crime, tá? Então, o conceito que nós temos, né, para a punibilidade, olha só, é a resposta estatal aplicada em decorrência do exercício do ius puniendi e, após o devido processo legal, ao responsável pela prática de um crime ou de uma contravenção penal. Esse é o conceito doutrinário de punibilidade. E lembrando, viu, pessoal, lembrando mais uma vez, a gente falou aqui diversas vezes ao longo do nosso curso, né? A sanção penal é um gênero, tá? A sanção penal é um gênero e ela dá origem a duas espécies. A pena, né? A pena é uma espécie de sanção penal. E a medida de segurança, que também é uma espécie de sanção penal, a medida de segurança que é aplicada aos inimputáveis, né? Aqueles sujeitos que não são responsabilizados penalmente, exceto os menores, tá? Menor é responsabilizado penalmente? Não, porque ele é inimputável? Não necessariamente, tá? Tudo bem, o menor é inimputável sim, mas ele não recebe medida de segurança, né? O menor é inimputável, mas ele não recebe medida de segurança. O menor é tratado de acordo com a legislação especial, é o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? O menor não sofre sanção penal nenhuma, nem pena, nem medida de segurança, mas sim medida socioeducativa de acordo com o ECA. Perfeito? Agora, sendo maior de idade e inimputável, não responde com pena, responde com medida de segurança, tá? Lembrando aí mais uma vez, ó, o nosso quadro, né? Sempre uma pena que eu não estou com um pincel aqui para escrever, né? Eu não estou aqui agora com meu tablet, né? Que eu escrevo nele. Mas olha aí, crime, esse é o conceito analítico de crime, né? Crime é um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. Dentro da tipicidade, nós temos vários elementos, ou melhor, dentro do fato típico, né? Nós temos vários elementos. Conduta, lembrando, gente, conduta pode ser omissiva, pode ser comissiva. Comissiva é o quê? É por ação, né? É o contrário de omissiva. Omissiva é omissão, comissiva é ação. E ainda temos a conduta comissiva por omissão. Está lá no artigo 12, parágrafo único do Código Penal. Tá? É uma omissão que gera resultado. O resultado vem da própria omissão. A gente já estudou isso, estou só revisando aqui. Tá? O resultado, né, pessoal? Resultado jurídico e resultado naturalístico. Né? O resultado naturalístico é quando ocorre aí
uma alteração do mundo natural, né? O crime de homicídio, por exemplo, nós temos o resultado jurídico ou normativo, que, aliás, está presente em qualquer crime, e temos também o resultado naturalístico, né? Primeiro, nós temos uma pessoa viva, né? Matar alguém, o tipo penal é esse, né? Artigo 121. O tipo penal é matar alguém, e alguém é uma pessoa humana viva. Depois do homicídio, nós temos um cadáver, né? O cadáver já não é mais alguém, então a gente teve uma alteração substancial no mundo exterior. Nexo causal, né? Ou nexo de causalidade, ocorre entre a conduta e o resultado, né? O nexo de causalidade entre a conduta e o resultado. E é óbvio, né, a tipicidade que compõe o fato típico. E, aliás, tipicidade que é subdividida em tipicidade formal e tipicidade material. Tipicidade formal é a adequação, né, do fato à norma, né? Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Então, o sujeito subtrai uma caneta Bic. Subtrair caneta Bic para si ou para outrem. Nós temos aí a tipicidade formal? Temos. Eu vou subtrair uma caneta que não é minha, né? Vou pegar essa caneta, vou ficar com ela para mim ou vou dar para outra pessoa, não importa. Mas o tipo penal, no que tange a tipicidade formal, nós temos. Agora, a tipicidade material, não. Por quê? A tipicidade material é a tipicidade material é a... Faltou a palavra aqui, gente, me ajuda aí. É o aspecto aí da valoração, né, da lesão efetiva ao bem jurídico. Então, por isso que a gente usa o princípio da insignificância, né? Será que uma caneta Bic é significante? Quanto vale economicamente uma caneta Bic, né? Nós temos o princípio da insignificância, né? A coisa, o objeto do crime, ele é tão insignificante para o direito e até mesmo para a pessoa, para a vítima que o perdeu, que não faz sentido nenhum instaurar um inquérito policial, um processo penal, um sujeito ser penalizado por conta de uma conduta dessa. O valor é muito pequeno, né? O valor de uma caneta Bic. Então, embora haja tipicidade formal, não há tipicidade material. E aí, sem tipicidade material, né, sem efetiva lesão a um bem jurídico, nós não teremos crime também. Ok? Ilicitude, né, pessoal? Nós temos aí na ilicitude o estado de necessidade, a legítima defesa, o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular do direito. Esses elementos eles não podem estar presentes. Se estiverem presentes, nós não teremos crime, né? Justamente por existir uma causa excludente da ilicitude. São 4 causas excludentes da ilicitude. E a culpabilidade, né, composta pela imputabilidade, que é a capacidade penal, né, a exigibilidade de conduta diversa e a potencial consciência da ilicitude. E lembrando mais uma vez, a punibilidade não vai constituir o conceito analítico de crime. A punibilidade é uma consequência jurídica da prática criminosa apenas. Condições de punibilidade, então, pessoal. Quando o sujeito imputável, né, o sujeito que pode ser responsabilizado criminalmente, pratica um crime, surge uma relação jurídico-punitiva, né, do Estado para com essa pessoa que cometeu o crime. Isso a gente chama de ius puniendi. O que é ius puniendi, né? Ius puniendi é o direito de punir do Estado. Tá? Ius puniendi, direito de punir do Estado. Esse direito de punir do Estado, até então abstrato, só fica lá na norma penal incriminadora, no preceito primário, né? Qual é o preceito primário do furto? Artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa alheia móvel para si ou para outrem. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. Esse é o preceito secundário, né? A pena, a sanção penal é o preceito secundário. Até então, nós temos uma conduta com uma pena. O Estado possui ius puniendi? Possui, só que em abstrato. A partir do momento que o sujeito pratica essa conduta, nós temos o ius puniendi em concreto. Tá? Contudo, pessoal, essa punibilidade
pode estar sujeita a determinadas condições objetivas, né, que permitam que essa pretensão estatal seja exercida. Exemplo, né? Exemplo, no artigo 7º, parágrafo 2º do Código Penal, nós temos a extraterritorialidade condicionada. Então, para que a punibilidade possa ser acessada pelo Estado, para que o sujeito receba a sanção penal, as condições necessárias devem estar presentes. E quem demonstra essas condições? O Código Penal, artigo 7º, parágrafo 2º, tá? Então, olha só, o brasileiro pratica um crime no estrangeiro, lá nos Estados Unidos, por exemplo. Nessa hipótese, então, para que ele seja punido, segundo a lei brasileira, obviamente, né, deverão ser cumpridas uma série de condições, né? E essas condições, elas são de caráter objetivo, tá? Então, são condições objetivas de punibilidade. Quais são elas? Entrar o agente no território nacional. Então, o sujeito, se ele não entrar no território nacional, ele não vai ser punido de acordo com a legislação brasileira. Ele precisa entrar. Ainda, pessoal, que ele saia do avião, pise no solo brasileiro e retorne para o avião de novo. Tá? Não fala que ele tem que permanecer. Só fala que ele tem que entrar. Quem entra por 2 minutos e sai, entrou, cumpriu a condição. Outra condição, o fato tem que ser punível também no país em que foi praticado. Porque se a conduta lá não é crime, aqui não vamos poder punir o agente. Tá? Ah, não é crime lá o tráfico de drogas, tal substância não é considerada droga. Então aqui também o Brasil não vai poder punir. Mas estar o crime incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Então, se o Brasil não pode extraditar para aquele crime, ele também não vai poder punir, até porque ele não vai poder receber o sujeito extraditado, né? Ele não vai poder receber esse sujeito. Outra condição, não ter sido agente absolvido no estrangeiro ou não ter aí cumprido a pena. Claro, né, pessoal? Se o agente já foi absolvido lá, acabou. Aí não pode receber uma sanção penal aqui, tá? Mas não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou por outro motivo não está extinta a punibilidade segundo a lei mais favorável. Então, se já houve extinção da punibilidade, por exemplo, pela prescrição ou pela decadência, aí nós não podemos voltar atrás aqui e prejudicar o réu. Até porque, né, o final do inciso, ó, segundo a lei mais favorável. Então, independentemente de se a lei brasileira ou a lei estrangeira mais favorável, nós vamos utilizar essa lei mais favorável a favor do réu. Tá? E há também, pessoal, hipóteses onde o legislador limita o poder punitivo do Estado, apresentando um rol exemplificativo de causas extintivas da punibilidade, né? Então, são condições objetivas que, se presentes, darão fim à possibilidade de punir do Estado. E nós já estudamos essas condições de punibilidade, né? Ou melhor, extintivas da punibilidade, na última e na penúltima aula, né? Estão lá no artigo 107 do Código Penal, lembrando que é um rol exemplificativo e não um rol exaustivo, né? Então vamos lá, artigo 107 do Código Penal. Extingue-se a punibilidade pela morte do agente, pela anistia, graça ou indulto, pela retroatividade de lei que não mais considera o fato como criminoso, pela prescrição, decadência ou perempção, pela renúncia do direito de queixa ou pelo perdão aceito nos crimes de ação privada, pela retratação do agente nos casos em que a lei admite e pelo perdão judicial nos casos previstos em lei. Essas causas de extinção da punibilidade estão relacionadas aí no artigo 107, tá? De forma exemplificativa, perfeito? Outras causas de extinção da punibilidade podem existir em outros locais, seja no próprio Código Penal ou em legislação extravagante? Obviamente que sim, tá? Obviamente que sim. Exemplo, artigo 312, parágrafo 3º do Código Penal. No caso aí da prática de crime de peculato culposo, se o agente ressasse a administração pública até o recebimento da denúncia, ela simplesmente não será recebida.
tá? Nós temos aí uma causa extintiva da punibilidade. Embora tenha praticado um crime, se a fazenda pública foi ressarcida a tempo, o sujeito não será punido, tá? E eu quero fazer uma observação final aqui com vocês, no que tange às condições de punibilidade e condições de procedibilidade, tá? São situações diferentes. Condição objetiva de punibilidade, pessoal, é aquela situação criada pelo legislador por razões de política criminal destinada a regular o exercício da ação penal sob a ótica de sua necessidade. Então, nós estamos falando aí de condições ou condição objetiva de punibilidade, tá? Essa condição objetiva de punibilidade, ela não está contida na noção de tipicidade, antijuridicidade ou culpabilidade, tá? Ela, na verdade, integra o fato punível. Por exemplo, né, a constituição definitiva do crédito tributário para que seja instaurada a ação penal por crime de sonegação. O crime de sonegação de tributos, ele só existe se o crédito tributário já estiver constituído, ou seja, se a fazenda pública já pode cobrar do devedor aquela dívida tributária. Isso aí vocês vão estudar com calma em direito tributário, tá? Mas adiantando ali, o fisco ele pode cobrar do devedor, o fisco pode cobrar do devedor, mas tem todo um procedimento administrativo para isso. E quando esse crédito pode ser cobrado efetivamente, nós temos aquilo que nós chamamos, né, no direito tributário de constituição definitiva do crédito tributário. Somente a partir deste momento, né, somente a partir do preenchimento desta condição objetiva de punibilidade, o agente poderá ser punido. Caso contrário, não, ok? Agora, condição de procedibilidade é outra coisa. É o requisito que submete a relação processual à existência ou validez ou validade, né? Por exemplo, a representação do ofendido nas ações públicas condicionadas. É uma condição de procedibilidade. Se o ofendido não representa em face do autor do crime, não se preenche uma condição de procedibilidade e aí não podemos dar início ao procedimento. Então, no caso de ação penal privada, por exemplo, depende de representação. No caso de ação penal pública condicionada à representação, também depende de representação. Caso contrário, não temos aí condições para a ação prosseguir. Beleza, pessoal? E esse foi o tema da aula de hoje, um tema bem curto, né, para a gente selar aí a extinção da punibilidade, né, as causas extintivas da punibilidade e darmos continuidade na nossa matéria. Para quem não assistiu às aulas anteriores, essas aulas estão postadas no YouTube. Lembrando que eu postei lá, tem uma playlist e está tudo na ordem. Aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, né? Até a aula de hoje, que eu não me recordo o número, diga-se de passagem. Eu só vou saber o número na hora que eu for baixar a aula. Salvo engano, é a aula 17. Mas é só na hora que eu vou postar lá no YouTube que eu vejo o número, tá joia? Então, para quem estiver comigo aqui agora, a gente vai abrir para perguntas, tá? Para quem estiver assistindo só pelo YouTube, eu vou finalizar a aula. E aí, se surgir alguma dúvida, fica à vontade aí para colocar essa dúvida aí nos comentários que eu respondo aí para vocês. Beleza, pessoal? Muito obrigado aí pela atenção. Um grande abraço a todos. Até mais.